Muito bem, retornando aqui a nossa terceira parte dessa videoaula que relaciona a ideia por figuras, linguagens, problemas, o que você pode computar, o que você não pode computar, enfim. Nós vamos introduzir aqui um conceito importante da área de computação, um conceito chamado de redutibilidade. A ideia é reusar um determinado problema para descobrir propriedades de outro problema, né? Então, basicamente, a proposta aqui desse trabalho que foi feito por Karp em 1970, a ideia era assim: aqui nós temos uma caixa maior, e essa caixa maior aqui seria um conceito de um algoritmo B conhecido, né? Então, vai haver aqui um bloquinho que vai fazer uma função de redução para um outro problema aqui que efetivamente, embora você não conheça todas as propriedades dele, o que funcionar nessa redução aqui, se tudo funcionar perfeitamente, a gente vai dizer que no mínimo este algoritmo A tem as mesmas propriedades que esse algoritmo B, né? Não vamos entrar aqui na questão o quanto um é decidível ou indecidível, enfim, né? Mas a gente vai se ler essa nomenclatura. Ela é reescrita assim, ó, B se reduz a A. Tem que prestar atenção nos livros de teoria da computação, sempre a ordem disso daqui, né? B se reduz a A e a figura aqui em questão, né? Vamos detalhar mais essa figura que eu construí, e basicamente esta engrenagem descoberta, né? É uma descoberta, por assim dizer, quando você consegue descrever ou reutilizar um determinado algoritmo conhecido para resolver um determinado outro algoritmo que você não conhece. Nesse caso aqui você tem um problema B, e esse problema B aqui ele é conhecido, ele tem um conjunto de entradas. Você constrói aqui uma ideia de um redutor aqui, e esse redutor aqui vai ter uma entrada Y. Essa entrada Y é específica para esse problema A aqui que você não conhece totalmente, mas você sabe que o comportamento dele, o que era de esperar em função de Y. Se você tiver todo esse comportamento que é esperado por uma determinada Y, vai ter uma resposta positiva, de aceite. E esse aceite aqui vai corresponder, digamos assim, a um outro aceite aqui para B, né? Então ele está seguindo o comportamento de B. Na verdade, esta figura aqui, né, ela está um pouco mais geral do que esta daqui. Essa daqui eu reusei dos cursos de teoria da computação. Então, isso aqui vai servir para provar o que a gente chama aqui de provar propriedades de decibilidade sobre este problema A. Muito bem. Para isso, né, a gente, voltando ao conceito de linguagens formais, né, então a gente tem assim, um problema B é conhecido, ele é descrito, e a ideia de um problema A desconhecido, mas se você conseguir fazer um mapeamento, existe um sentido dessa redução aqui, dessa flechinha. Essa figura aqui, né, essa redução, que tem que funcionar feito uma engrenagem bem azeitada, é o que a gente vai descrever toda uma hierarquia de problemas, e esses problemas vão ser estabelecidos dos difíceis aos fáceis, que foi a ideia da nossa primeira aula sobre esse assunto aqui. Então aqui, se nós conseguimos cada pontinho de B levar a uma função aqui que A produza uma resposta apropriada para B, né, nós vamos dizer que A está tendo todas as propriedades que no mínimo B tem, né, por assim dizer. E essa aqui é a notação desse sinal de menor. Muito bem, aqui é um exemplo de redução bem clássica do problema 3CNF para um SAT, né? Então as formas normais conjuntivas, né, digamos assim, vai se mostrar que nós vamos resolver esse problema SAT aqui utilizando, por exemplo, o conceito no algoritmo de um clique, né? O algoritmo de um problema do clique. Então esse aqui foi uma das primeiras reduções, né, que mostra a engrenagem de você colocar aqui, ter a introdução, um input de uma
fórmula do tipo 3CNF SAT, certo? Passa por um redutor e gera um grafo. Na hora que você gerar esse grafo, para cada clique aqui obtido, você vai ter uma forma satisfatível ou não. Então essa engrenagem foi muito importante, já foram outros pesquisadores, né, que descobriram esse conceito desta classe de problemas que poderiam ser reduzidos entre si, né? E na verdade isso aí nada mais é do que um problema, de novo, voltando a um conceito de decisão, a um problema lá da máquina de Turing, né? Então aqui é uma redução bem específica de uma fórmula específica, ela produz um grafo específico. Ao momento que você fizer descobrir um clique aqui, você vai ter uma fórmula satisfatível como uma saída. Então vejam que essa figura, ó, o clique é um algoritmo da ideia de calcular algumas coisas a mais, e aqui seria 3CNF SAT, que foi reduzido a um clique. Então eu usei um algoritmo proposto, né, que embora eu esteja estudando, eu não sei a dificuldade desse algoritmo clique aqui, mas eu estou usando ele. Agora, se eu sei a dificuldade deste daqui, né, ou seja, tudo que, no mínimo, a dificuldade desse algoritmo será a desse algoritmo aqui que eu acabei de calcular ele em função desta figura aqui. Muito bem, claro que essa taxonomia de problemas, né, ela foi amplamente estudada, né, desde a década de 70, né, e vários problemas eles foram se estabelecendo uma hierarquia de problemas. Então a ideia, o primeiro problema SAT que se conhece, ele foi descrito uma equivalência em cima de uma redução de um circuito SAT, que seria um conceito, uma sucessão de fórmulas de portas AND/OR, etc., por assim dizer. Tudo isso aqui foi devidamente computado via uma máquina de Turing. Assim a gente teria uma ideia de um conceito do que a gente vai falar mais adiante, um conceito de completude. Ele foi toda e qualquer sentença de uma determinada linguagem foi reescrita num circuito, e esse circuito foi a ideia de estabelecer uma forma satisfatível, e essa fórmula satisfatível a equivalência dele dizer assim: eu pertenço a uma determinada linguagem, eu não pertenço a uma determinada linguagem. Então, e no momento que você transcreve essas propriedades para uma hierarquia de problema, de redução de problema, você está escrevendo o que nós vamos chamar aqui dos problemas de uma completude de problema. Então, o primeiro problema que se provou que está sendo completo, por assim dizer, e a partir desse momento se parte para uma taxonomia mais conhecido como os problemas NPs completo, né, porque eles apresentam esse conceito de completude, né, que eles foram efetivamente calculados sobre uma máquina de Turing. O primeiro problema completo, né, NP não polinomial completo, que foi descrito por uma máquina de Turing, foi o problema SAT. Então esse problema aqui foi demonstrado por Stephen Cook, né, em 1971, que ele era um problema que dava para ser derivado para uma máquina de Turing. Feito isso, houve também um outro redutor, aí gerou-se as fórmulas 3CNF SAT, que foi o exemplo anterior, e o exemplo da redução de 3CNF para clique usando os algoritmos de clique. Ou seja, as propriedades aqui que nós tínhamos de um problema de decisão de SAT, essas propriedades aqui, de alguma maneira, a complexidade de SAT foi herdado por 3CNF SAT, que foi herdado por clique. Então, clique é tão difícil quanto 3CNF SAT. Muito bem, nessa abordagem do que a ciência da computação se interessa e tem se preocupado, são esses problemas aqui da classe NPs, né? Então, esses problemas que apresentam esse conceito de transformação dessa engrenagem entre si são conhecidos os problemas como os NP completo. Os problemas
exponenciais que ainda não se conhece, essa transformação dessa engrenagem de problemas que não tenham ainda uma boa solução polinomial, né, ainda são os NP-hard. Por exemplo, o problema da parada, ele está aqui, ele é um problema NP-hard. E aqueles que não têm ainda esse mecanismo de transformação, mas não se conhece algoritmos polinomiais, estão dentro da classe NP. Claro que os problemas polinomiais, os problemas simples, mostrado lá no conjunto de slide 1, eles estão aqui embaixo, são os simples. E aqueles mais complicados que nós dizíamos estão aqui nessa classe aqui dos NPs. Então aqui também merece aquela ideia dos NPs, quando serão iguais a P's, e isso tem vários vídeos explicando isso melhor. Bom, eu usei aqui como referência nessas 3 videoaulas o livro do Sipser, já na sua 3ª edição em inglês, e este livro ele é uma compilação do Wikipedia, é um conjunto de problemas NPs completo e as provas deles porque eles são NPs completos, né? Muito bem, vou resumindo, finalizando já aqui. Nós começamos essas 3 videoaulas tudo com alfabetos, símbolos, palavras que foram montadas, e isso nós definimos uma linguagem. As linguagens devem ser computadas sobre máquinas, o que nós vamos chamar abstratas. E essas linguagens, para que elas servem? Descrever problema. Então, problema se equivale à linguagem. Então, basta agora ver essas máquinas abstratas que elas estão calculando sob um determinado modelo, e este modelo vai definir uma complexidade. E essa complexidade em se calcular um problema que foi definido por uma determinada linguagem. E esta engrenagem de você transformar um problema em outro, ver as suas relações entre os problemas, é conhecido como redução, e esta redução é a chave de você entender o conceito de completude e o conceito dos NPs completos, dos NPs e os NP-hard. Bom, a área teórica, né, de ciência da computação, ela é paradoxalmente o que eu chamo de complicada e difícil, mas bela e sedutora. É uma coisa que você fica sempre estudando e tem muita coisa ainda aí a ser provado e demonstrado dentro aqui dessa classe aqui dos NPs, né? Então a ideia é que alguém descobrir aqui um problema NP completo, cai todo abaixo aqui o conceito dessa classe aqui que é exponencial. A gente chama de NP que ela é não computável deterministicamente por uma máquina de Turing, né? Então a ideia do NP a gente chama de não polinomial, né? Devido a essa razão. Muito bem. Assim, fica aqui, eu encerro aqui esses 3 coleções de slides, aberto a perguntas e, enfim, a melhoramentos e eventuais erros. Aqui foi tudo feito como eu expliquei lá no início, né? Eu não fiz cortes, não fiz aqui, só fiz um breve roteiro aqui de slides do que eu estaria falando, né, pessoalmente mais em detalhes de várias aulas de um curso aí de 1 ano de duração. Então, muito obrigado para todos aí, e os slides sempre vão estar atualizados no link que aparece aí abaixo do meu GitHub dentro da disciplina Linguagens Formais e Autônomas. Um abraço. O meu canal do YouTube se chama Cláudio SA, e para mandar e-mails neste canal é este aqui, né? Ok? E mais uma vez, só reportando o link inicial, né? O link inicial está aqui, ó, GitHub, Cláudio SA, CCS, Trimmaster, Linguagens Formais, Extras, LFA, né? Enfim, muito obrigado a todos e bom proveito, e aguardo os feedbacks de todos.